Declaro aberto a reunião de audiência pública convocada para discutir sobre a proposta de fiscalização e controle número 61 de 2011, deputado Luiz Carlos Reins, que propõe que a Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural adote as medidas necessárias para que seja realizado o ato de fiscalização e controle dos procedimentos administrativos e eventuais excessos e omissões por parte da Fundação Nacional do Índio, FUNAI, no que diz respeito à demarcação de terras indígenas no país. Foram convidados para participar dessa reunião os senhores Dr. Narciso Leandro Xavier Baez, juiz federal em Chapecó, Santa Catarina. Com a palavra, então, Dr. Narciso. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Agradeço o convite da Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados de estar aqui discutindo a questão indígena. É uma questão que realmente tem trazido muitos problemas sociais nos últimos anos. E eu gostaria de começar essa exposição muito rápido e brevemente. Só aperta F5 aí. Isso. Explicando uma questão de posicionamento aqui. Eu, como na carreira da magistratura e como juiz federal, não sou contra os índios ou contra os agricultores, a favor dos índios ou a favor dos agricultores. A minha posição como magistrado é a posição de cumprimento da Constituição e das leis da República Federativa do Brasil. Não há, por trás do que eu vou dizer aqui, qualquer cunho ideológico, qualquer cunho passional. Eu vou fazer uma exposição estritamente técnica do que está escrito na Constituição e na legislação, de como o guardião da Constituição, que é o Supremo Tribunal Federal, interpretou esse assunto e o que deveria estar ocorrendo. E depois eu vou explicar por que está havendo esse problema hoje no Brasil. É uma questão de erro de lógica e as soluções que estão sendo trazidas aqui me parecem equivocadas para resolver o assunto. Muito bem. Então, vamos começar essa exposição entendendo a regulação constitucional. Por que a Constituição de 88, por que o Constituinte estabeleceu lá no artigo 20, inciso 11, que as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios deveriam ser terras da União? O objetivo da Constituição Federal foi proteger a cultura indígena, suas tradições, de um processo de exploração e de avitamento que vinha sendo reproduzido desde a época da colonização no Brasil. Então, o que o Constituinte colocou? Bom, a partir do dia 5 de outubro de 88, qualquer terra no Brasil que esteja sendo ocupada por índios é bem da União, é terra indígena. Isso foi o conteúdo da nossa Constituição. Em nenhum momento a nossa Constituição, o ordenamento jurídico, colocou que as terras ocupadas pelos índios há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, a qualquer período anterior à Constituição, seriam terras indígenas. Isso é um erro. Isso é um erro lógico. Isso não está escrito na ordem jurídica brasileira. A Constituição colocou que são terras tradicionalmente ocupadas por índios, aquelas que eles ocupavam em 5 de outubro de 88, ou se não ocupavam, estavam na região lutando por aquelas terras e só não estavam ocupando porque havia um esbulho presente em 5 de outubro de 88. Qualquer laudo antropológico, qualquer discussão sobre o assunto, ela tem um marco. Este marco temporal é 5 de outubro de 88. Este é o único marco que se pode fazer dentro de um processo judicial para definir se uma terra é ou não é indígena. Você não pode definir se uma terra é indígena usando como parâmetro um laudo antropológico que diz que há 50 anos, há 100 anos atrás, tinha uma tribo indígena naquela terra. Porque não existia amparo constitucional ou legal, ou seja lá o que for, que defina esse parâmetro como sendo um parâmetro para reconhecimento de terra indígena. Até porque, se fosse assim, nós teríamos que tirar e desocupar a maioria das cidades do Brasil. Chapecó mesmo, tem toda o centro de Chapecó, onde tem a praça principal da cidade, era um local onde os índios celebravam as suas principais festividades. Aí eu vou tirar uma cidade lá de 180 mil habitantes para botar uma reserva indígena?
Isso não tem lógica. Isso não foi o conteúdo da nossa Constituição. A Constituição em nenhum momento colocou que tem que fazer estudo antropológico. Então esse é o primeiro equívoco. Quando a FUNAI abre um processo administrativo de demarcação de terras indígenas, o primeiro equívoco administrativo que é cometido é criar uma comissão de antropólogos para investigar a região, para ver se no passado remoto existiu algum resquício de cultura indígena na região. Esse é o primeiro erro técnico. Por que eu chamo de erro técnico? Porque não está escrito isso na Constituição, não está na legislação, é uma coisa que se criou administrativamente de forma equivocada. Isso é um erro administrativo. E é um erro administrativo passivo, inclusive, de responsabilidade civil e criminal dos servidores públicos que criam toda uma situação em função disso. Vejam, o objetivo da Constituição em 5 de outubro de 88 é proteger áreas como essas, como as que estão ali. Nós temos várias áreas no Brasil onde, em 5 de outubro de 88, habitam etnias indígenas e que, se não recebessem uma proteção constitucional, estariam hoje dizimadas pelo processo que ocorre aí de desmatamento, de destruição, de ocupação, de grilagem. Então, o Constituinte quis proteger esse tipo de situação. A que está dimensionada nessas fotos ali. São locais onde há a cultura indígena implantada, sedimentada, desde muito, e que em 5 de outubro de 88 havia índios ocupando. Aí o episódio da Raposa do Sol, o que aconteceu lá? O episódio da Raposa do Sol é um episódio onde nós temos uma terra que em 5 de outubro de 88 havia um conflito muito grande de índios e não índios disputando terras. Então, aí o Supremo pegou e disse, não, só um pouquinho, a Constituição diz que a terra que está sendo ocupada por índio, ou a que deveria estar sendo, porque o índio está em 5 de outubro de 88 brigando por aquela terra, essa terra é terra indígena. Esse foi o julgamento da Raposa do Sol. Bom, então, a nível constitucional, o que nós temos? Temos isso, proteção de locais como esse que estão nas fotos aí, onde havia em 5 de outubro de 88 aldeias indígenas implantadas. Bom, e infraconstitucionalmente, nós temos o quê? Temos um decreto regulando os procedimentos administrativos, e esse decreto diz que a FUNAI faz o processo administrativo de reconhecimento e de demarcação, e ao final, o ministro da Justiça faz então uma portaria reconhecendo ou não aquela área como sendo a área indígena. Veja, como esse processo administrativo deve ser desenvolvido? A FUNAI deve fazer uma investigação e usar o limite temporal de 5 de outubro de 88 para definir se nessa época havia índios ocupando a região ou não. Ou se não havia índios ocupando, se eles estavam pelo menos na região, lutando por aquelas terras e só não estavam ocupando porque estavam sendo esbulhados. Essa é a situação que também está no decreto. Agora, o que tem acontecido? O que tem acontecido é que a FUNAI recebe uma demanda de algumas ONGs internacionais, né? Elas pegam os índios que estão assentados nas suas reservas atuais, já estão com a sua situação consolidada, e aí eles pegam um ônibus, levam para áreas que eles entendem que deveriam, que num passado remoto pertencia àquelas etnias, e aí começa uma pressão de ocupação e tal, e uma solicitação, um pedido, de que seja demarcada aquela área como área indígena. A FUNAI, então, abre um processo administrativo, e como ela deveria pautar esse processo administrativo? Levar antropólogos, tudo, para verificar se em 5 de outubro de 88 havia ou não índios ali. Ponto. O problema é que os antropólogos vão na região, mas aqui, em 1920, havia um cemitério indígena. Em 1930, em 1940, em 1960, seja a data que for, qualquer ocupação pretérita não legitima ou torna uma área como sendo área indígena. Muitos vão alegar o seguinte, mas isso é uma sacanagem com os índios. Como que esse problema histórico de violação dos direitos indígenas pode ser reparado? A Constituição deu o norte. O norte é proteger aquelas áreas que os índios já estavam ocupando em 5 de outubro de 88 e não deixar que eles perdessem mais nada.
Agora, se eu quero ampliar essas áreas, se eu quero melhorar a situação do indígena, então eu tenho que criar um programa para compra de áreas, aonde vai se adquirir áreas para realocar as comunidades indígenas. Eu vou falar a respeito do sul do Brasil. No sul do Brasil, que é onde eu tenho a jurisdição, existe muitas áreas indígenas demarcadas, prontas, e índios dentro dessas áreas passando necessidade, passando fome. Por que eles estão passando fome? Não é porque eles não têm terra. É porque não existe um programa dentro da estrutura da aldeia que possa lhes dar fontes de subsistência. Então, o único momento que eles recebem atenção para receber algum tipo de subsídio é quando eles lutam por mais terras. Essa é a situação. Posição do Supremo sobre o assunto. O Supremo ele já tem vários julgados sobre o assunto. Ele tem súmula sobre o assunto, dizendo que não é admitido em hipótese alguma, usar a ocupação imemorial, ou seja, antes de 5 de outubro de 88, para definir uma terra como sendo terra indígena. Tem súmula do Supremo. O que é uma súmula? O Supremo julgou tantas vezes aquele assunto, tantas vezes que ele editou uma súmula para simplificar o seu julgamento. Bom, tem dois trechos aqui de decisões do Supremo que são muito interessantes. O primeiro diz assim: terras indígenas são terras ocupadas por índios, não terras que ocuparam em tempos idos e não mais ocupam. Não terras que ocupavam até certa data e não ocupam mais. São terras ocupadas pelos índios quando da promulgação da Constituição de 88. É isso que diz a Constituição. Que é terra indígena, aquela ocupada por índios em 5 de outubro de 88, ou aquela que em 5 de outubro de 88 havia um conflito entre índios e não índios, caso da Raposa do Sol, e os índios só não estavam ocupando por causa do esbulho que havia naquela época. Ponto. Segundo, também são terras tradicionalmente ocupadas por índios aquelas que na data da promulgação da Constituição, 5 de outubro de 88, houvesse a presença de índios resistindo à ocupação da cultura envolvente. Raposa do Sol. Certo? Essas decisões, elas estão numa sentença que eu proferi, que já foi confirmada pelo tribunal, e que eu encaminhei aqui para a comissão, para que possa ser usado como um parâmetro, porque ali é feito um levantamento histórico de todo o ordenamento jurídico brasileiro sobre o assunto.